Olá, aprendizes, tudo bem? Aqui é o Tutor Igor e a nossa aula do módulo específico de hoje será Teorias e Práticas Administrativas, Tipos de Texto. Como vocês trabalham em um ambiente de escritório, nós vamos falar dos tipos de texto mais usados no escritório. Nos escritórios, a linguagem formal é algo indispensável, tanto na comunicação oral quanto na comunicação escrita. E quando falamos da escrita, a observação da língua portuguesa padrão é essencial. Os tipos de texto usados no escritório podem variar um pouco, dependendo da sua finalidade. Alguns exemplos são relatórios, cartas, comunicados, e-mails, entre outros. O que são os relatórios? Um relatório é um tipo de texto que tem o intuito de relatar sobre algo, seja uma visita ao museu ou um percurso realizado para fazer um estágio ou uma pesquisa. Geralmente, quando fazemos alguma visita técnica, nós pedimos um relatório do que vocês viram, do que vocês observaram, do que foi mostrado para vocês. Então, isso é bem comum. Trata-se de uma redação técnica com linguagem formal, que esteja de acordo com as normas gramaticais da língua. Esse texto deve ser claro, objetivo, ser coeso e coerente, ou seja, eles devem ter informações diretas. O relatório reúne da forma organizada e detalhada o desenvolvimento de um trabalho em determinado período. Nele, a metodologia utilizada, a bibliografia consultada e os resultados obtidos são características essenciais. Ou seja, isso são partes do relatório. A metodologia é como você vai desenvolver ele. A bibliografia é de onde você tirou as informações. E os resultados obtidos finais são a conclusão do relatório. O que você conseguiu a partir dessas atividades que foram feitas. Um relatório geralmente tem uma estrutura padrão, que é composta por capa, que é onde vai ser o título do relatório, o assunto dele, de onde que ele é, como se fosse a escola ou o trabalho de vocês. A introdução, o que seria a introdução? Seria um resumo do que vai tratar o relatório nas próximas partes, ou seja, um resuminho pequeno das outras partes do relatório, certo? O desenvolvimento seria o relatório em si, as atividades que foram feitas. Conclusão e considerações finais. O que seria isso? Seria o que você conseguiu com as atividades que foram realizadas, certo? E a bibliografia, o que é isso? É de onde você tirou as informações adicionais, que não foram que você conseguiu, certo? Um relatório formal deve conter todos esses elementos para que as informações sejam passadas para o seu superior da empresa de forma clara, objetiva e confiável. Ou seja, para que um relatório seja confiável, ele tem que ter todas essas partes. Mudando agora do tipo de texto, vamos falar do e-mail. O que é o e-mail? Também conhecido como correio eletrônico, o e-mail é um dos modos mais formais de comunicação entre empresas e dentro das empresas. Substituindo coisas do passado, como cartas, ou mesmo, até mesmo fax, que é um pouco mais recente, mas já está obsoleto, os e-mails servem para comunicar entre funcionários de uma mesma empresa ou entre empresas diferentes assuntos formais que são importantes para ambas as partes. Os e-mails podem conter textos, imagens, documentos em anexo, links de vídeos e links para outros sites externos, entre uma variedade de outros arquivos que não precisam vir ao caso agora. Para se ter um e-mail, é necessário a criação de uma conta em um dos sites que oferecem esse serviço. Dentre os sites mais usados estão o Outlook, o Gmail e o Yahoo Mail. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um e-mail formal enviado entre funcionários de uma mesma empresa, certo? Por exemplo, aqui em cima, onde está este e-mail, seria um endereço para quem vai receber o e-mail. Aqui é um e-mail fictício, ele não existe de verdade, eu acredito. Eu criei para dar esse exemplo para vocês. Chama josealmeida@gmail.com.
E aqui, esse campo primeiro é onde você vai colocar o e-mail dele. Embaixo é o assunto do e-mail. O que é o assunto do e-mail? Seria uma prévia do que o e-mail vai se tratar. Aqui está falando atividades da semana que vem. E nesse quadrado vermelho todo é o corpo do e-mail, ou seja, o texto que vai no e-mail. Eu vou ler para vocês terem uma noção. Prezado José, bom dia. Venho por meio deste lhe informar que vou precisar da planilha de gastos do novo projeto até sexta-feira que vem. Segue o modelo em anexo. Já aproveito para lhe deixar ciente que a nova gestora do RH que se juntou à nossa empresa se chama Carla e ela será responsável pela contratação dos novos estagiários que foi solicitado pelo seu setor. Tenha um ótimo final de semana. Atenciosamente, Denilson Faria, gestor de projetos. Aqui no corpo do e-mail podemos ver que ele começa com uma saudação, sempre falando bom dia, sempre falando prezado para a pessoa que vai receber. O texto em si, ele é bem formal, não tendo gírias, não tendo palavras da linguagem coloquial, ele é bem formal mesmo, sempre indo direto ao assunto. No final aqui, ele dá uma saudação final, ele deseja um ótimo final de semana, sendo educado, certo? E aqui, atenciosamente, Nilson Faria. Esse atenciosamente é como a gente costuma terminar o e-mail, certo? Atenciosamente, o nome da pessoa. E aqui, no caso, gestor de projetos, é o cargo que ele tem na empresa. Geralmente, quando vocês vão usar o e-mail da empresa, aqui já está o cargo de vocês, automático. Mas caso não esteja, vocês podem colocar o cargo de vocês, tá bom? No começo do texto, aqui ele fala que a planilha de exemplos está em anexo. Onde fica isso? Aqui embaixo, anexo do e-mail, está escrito exemplo de planilha, é o nome do arquivo, certo? E como é que eu faço para colocar um arquivo em anexo no e-mail? Aqui embaixo, onde está enviar, tem uma letra A com um tracinho embaixo e do lado tem como se fosse uma folha e tem um clips dentro. Nesse clips que vocês clicam para colocar o anexo do e-mail, certo? Então vocês clicam nesse clips e vai abrir uma janela para vocês colocarem um anexo que vocês querem que vá no e-mail junto. Geralmente no e-mail não cabe arquivos muito grandes. Então, provavelmente vão ser arquivos do Word, do Excel, arquivos pequenos, alguma imagem, certo? Bom, a primeira atividade de hoje vai ser elaboração de relatório. Eu quero que vocês acessem esse link que mostra detalhadamente como funciona um relatório, qual é a estrutura dele. Eu quero que vocês leiam esse material para vocês entenderem como se faz um relatório. Certo? E após a leitura desse relatório, eu quero que vocês façam um relatório vocês mesmos, resumindo as atividades que vocês fizeram no trabalho, desde quando vocês foram contratados, o período da contratação, o período que vocês passaram no curso, naqueles 14 dias iniciais, até o dia de ontem, que vocês fizeram na empresa no dia de ontem. Eu quero que vocês lembrem da estrutura do relatório, fazendo uma introdução, desenvolvimento e a conclusão. Ok? Então acessem esse link para vocês entenderem melhor as estruturas do relatório e façam um relatório sobre esse tema, as atividades que vocês fizeram no trabalho, começando desde o período da contratação, do curso e até as atividades que vocês fizeram até ontem no trabalho. Ok? A atividade 2 vai ser uma continuação. Depois que vocês tiverem o relatório pronto, vocês vão mandar um e-mail para mim, o setor de vocês, Vocês vão mandar um e-mail para o endereço iapaprendizagem@gmail.com com o assunto relatório de atividades. E no corpo do e-mail vocês vão escrever um textinho, como por exemplo aquele que eu escrevi no e-mail para o José, que é um hipotético, que não existe verdade. Mas eu quero que vocês façam um texto parecido com aquele, explicando como que está o relatório de vocês, certo? É um texto curto, como vocês viram ali, não precisa ser muito grande. O texto de verdade vai estar no relatório em si.
e vocês vão anexar o relatório que vocês fizeram no e-mail. Ou seja, se vocês fizerem o relatório no Word, vocês vão clicar onde eu expliquei já naquele Clips e anexar o arquivo do relatório para mim, tá bom? Caso vocês tenham dúvida em algum desses processos, vocês podem me chamar. Caso vocês não tenham um e-mail, vocês podem me comunicar que eu vou ajudar vocês a criarem um, ok? E a última atividade são 3 questõezinhas que nós vamos fazer. Vocês vão colocar a alternativa correta, me enviar, né, junto com as outras atividades do dia, e no final da aula nós vamos corrigir juntos. Vocês vão colocar no grupo qual as alternativas que vocês colocaram e nós vamos corrigir juntos, ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.